Fala, seus pés de jacarandá mimoso, tudo bem com vocês? Você sabia que o Japão está cogitando jogar água contaminada com resíduos radioativos no mar? Pois bem, é sobre isso que iremos conversar hoje nesse primeiro giro de notícias florestais. Ah, mas o que a engenharia florestal tem a ver com água radioativa sendo lançada no mar? Bom, meu querido gafanhoto, os floresteiros e floresteiras são grandes atuantes dentro de processos de recuperação de áreas degradadas e impacto ambiental. Claro que em situações de contaminação, os nossos amigos biólogos e principalmente os engenheiros ambientais costumam ter mais experiência de caso para lidar com esses problemas decorrentes de impactos ambientais de contaminação. E além do mais, todos nós que trabalhamos com o meio ambiente somos gestores ambientais e o nosso papel é cuidar do nosso planeta. Sem mais delongas, o meu nome é Rafael Luiz Mateus, esse é o Guia da Floresta e bora entender um pouco mais sobre essa maluquice que estão querendo fazer no Japão. E vocês lembram do acidente nuclear que ocorreu na usina de Fukushima em 11 de março de 2011, não é mesmo? Depois de um terremoto de 8,9 graus na escala Richter e um tsunami de 14 metros de altura, a cidade de Fukushima foi palco do segundo pior acidente nuclear da história, perdendo, claro, para o nosso famoso acidente de Chernobyl. Inicialmente, o acidente de Fukushima foi classificado como de nível 4, dentro da escala INES, que é a International Scale of Nuclear Events, ou Escala Internacional de Eventos Nucleares. Contudo, nos dias seguintes ao evento, e com o agravamento da situação que estava acontecendo ali, o acidente de Fukushima foi reclassificado como de nível 7, que inclusive é o mesmo nível do acidente de Chernobyl e a maior da escala. Contudo, a gente sabe que as consequências do ocorrido em Chernobyl foram muito piores, principalmente pela demora na contenção dos problemas, algo ocasionado na época pelo momento de Guerra Fria que estava pairando sobre os países. Mas enfim, sabemos que reatores nucleares geram muito calor e, consequentemente, necessitam de um sistema de refrigeração constante, para que esse calor permaneça dentro dos níveis ideais de funcionamento. O acidente ocorreu pela queda de energia elétrica no sistema de refrigeração desses reatores. Mas aí você me pergunta, não é possível que não tinha outra alternativa para gerar energia elétrica nessas situações catastróficas? Mas sim, eles tinham geradores elétricos movidos a diesel, mas que infelizmente sofreram danos durante a inundação causada pelo tsunami. E por conta do aquecimento descontrolado, alguns dos reatores sofreram explosões e, consequentemente, houve a liberação de conteúdo radioativo para o ambiente. Mas uma quantidadezinha muito menor do que ocorreu em Chernobyl. Então, o Japão não poupou esforços para tentar conter o acidente. Inclusive, usou muita água do mar e de outras fontes para tentar resfriar os reatores. Depois de vários dias na tentativa de resfriá-los, finalmente houve sucesso nessa trabalheira toda e a situação foi controlada. Mas, como todo acidente nuclear, começaram os problemas seguintes. E o que fazer com toda a água que entrou em contato com o material radioativo, que agora ela se tornou extremamente radioativa também? Você pode estar se perguntando, faz que nem Chernobyl, fecha tudo, deixa lá esse material para reduzir em outras substâncias que não são radioativas. Então, isso até poderia ser possível se a água dentro dos reatores não vazasse constantemente e se misturasse com as águas pluviais que vêm da chuva no interior da usina. Além do acréscimo de material radioativo do contato com a água da chuva com a água já contaminada, são necessários aportes frequentes de água dentro dos reatores para continuar com o controle da temperatura lá dentro. Então, quanto mais o tempo passa, maior o nível de água contaminada e, consequentemente, menor o espaço para guardar essa água. Atualmente, a usina de Fukushima conta com mais de 1.000 tanques reservatórios de água contaminada, somando um total de 1.025 milhões de toneladas de água. E no ritmo que as coisas estão indo, as previsões dizem que em 2022 os reservatórios chegarão na sua capacidade máxima. Por isso, o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou essa semana que, abre aspas, não dá mais para adiar o inevitável, fecha aspas. Ou seja, mais cedo ou mais tarde essa água tem que ir para algum lugar.
E a menos pior das situações, segundo os apontamentos do governo japonês, é o lançamento dessa água no mar. Essa informação foi divulgada por diversos canais internacionais de notícias, como o Japan Times, o The Sun, o The Byte, o The Washington Post e muitos outros. Segundo o primeiro-ministro, a água passará por um processo rigoroso de filtragem que irá retirar a maior quantidade de material radioativo. Contudo, o tritium, que é um isótopo do hidrogênio, não pode ser filtrado. A estratégia, que será utilizada para minimizar os problemas relacionados com esse isótopo, é a diluição da água contaminada até o ponto que o trítio esteja em níveis de concentração que não ofereça mais riscos à saúde. Mas é óbvio que isso gerou inúmeras ressalvas ao redor do mundo e dentro do próprio Japão, que tem um mercado muito dependente da pesca marítima. Mas o primeiro-ministro japonês afirmou que fará o possível para proteger a segurança financeira das pessoas e empresas que dependem da pesca, assim como o meio ambiente e a saúde da população. Agora vamos lá. O que eu penso sobre essa situação? É muito difícil falar sobre esse problema, pessoal. Esse é um problema complicado, ou seja, ele só pode ser resolvido por uma solução também complicada. Por isso que, em resumo, dizer que é inevitável o lançamento da água radioativa no mar é algo baseado em uma solução muito simplória. Primeiro, que prever os efeitos da radiação em ecossistemas não é algo que sabemos fazer muito bem. Até hoje a gente estuda as áreas no entorno de Chernobyl e a gente se depara com situações inimagináveis. Por isso que, na minha sincera opinião, eu não acho que despejar água contaminada no mar deveria ser ao menos cogitada. Mesmo que a água seja ultra, mega, super filtrada, mesmo que seja diluída, ou até mesmo se o Papa benzesse ela. Olha, pessoal, o ser humano ele pisou na Lua no final da década de 60. Quando a gente olha para a tecnologia que eles tinham naquele tempo, parece quase um conto de fadas que a humanidade conseguiu realizar uma parada tão incrível. Mesmo, a gente tem até hoje pessoas negacionistas, conspiracionistas, que acreditam que eles não foram. Mas eles foram, pessoal, tá? Isso não é o tópico desse vídeo. Mas enfim, nós só conseguimos, naquela época, fazer um feito desse, porque era uma prioridade. E desde então não houve mais pousos de seres humanos na Lua. E você sabe por que não houve? Porque não é mais prioridade. Talvez, e somente talvez, arranjar uma solução a qualquer custo, desde que não envolva o lançamento de lixo tóxico no meio ambiente, não seja uma prioridade. E eu digo isso, pessoal, como uma suposição e pela visão de um leigo, até mesmo porque eu não conheço nem um décimo dos detalhes do problema de Fukushima, muito menos tenho formação acadêmica suficiente para lidar com a tecnologia que seria necessária para neutralizar esse tipo de resíduo. Mas eu amo demais esse planeta e sei que não existe outro. E enquanto salvar este planeta não seja uma prioridade da raça humana, estaremos cada vez mais tomando decisões muito simples para problemas extremamente complexos. Esse tipo de situação também levanta discussão sobre o uso de energia nuclear. E por isso eu gostaria de saber de vocês qual a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra o uso desse tipo de matriz energética e o porquê. Eu, pessoalmente, enxergo que esse tipo de energia é extremamente abundante. E se fosse possível, de usar ela sem ocorrer acidentes nucleares, essa seria a energia mais limpa que o ser humano poderia utilizar nos dias de hoje. Contudo, a gente sabe que só de colocar a palavra humano em qualquer lugar que seja, esse lugar não estará seguro, pois nós não somos perfeitos e, consequentemente, somos passíveis de falhas. Então, com base nisso, no momento que a tecnologia se encontra hoje, eu sou contra o uso dessa matriz energética. Nós temos em Chernobyl um ótimo exemplo do nosso poder destrutivo ao tornar um local inabitável por conta de pequenos erros humanos. Esse é, novamente, um assunto muito complexo e por isso ainda vai dar muito pano para manga. Vamos ficar atentos para as próximas ações japonesas sobre esse tema que podem sim impactar a todos nós.
Pois mesmo que o lançamento aconteça e o seu impacto ambiental seja pequeno, relativamente, isso pode gerar um precedente muito perigoso sobre esconder a sujeira debaixo do tapete. Vai saber o que os outros governos de outros países vão escolher fazer, se justificando que o Japão já fez isso antes, não é mesmo? Caso você não tinha nem ideia de que o Japão está prestes a jogar lixo tóxico, radioativo no oceano, e achou muito interessante poder ter conhecimento disso e ter essa conversa aqui comigo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Guia para que eu possa continuar com a minha paixão de ensinar e realizar divulgação científica. Lembrando que qualquer erro ou mal entendido nesse vídeo, eu peço que você escreva aqui nos comentários, para que eu possa melhorar o meu discurso, corrigir os meus erros para as nossas próximas conversas. Então, eu fico por aqui, qualquer problema, fuja para as florestas e um grande abraço. Falou, pessoal!